Olá, eu sou a Samara Krause e seja bem-vindo ao canal Teofilia. Hoje eu vou falar para vocês sobre o livro Celebração da Disciplina, do Richard J. Foster. O subtítulo do livro é O Caminho do Crescimento Espiritual. E ele é um livro que foi um grande sucesso desde que ele foi lançado, em 1978. E apesar de ser antigo, ele não é obsoleto. Ele apresenta algo sobre o espírito humano, por isso ele não se torna obsoleto. Então ele fala sobre a sociedade da época, sobre a superficialidade e algumas outras coisas, sobre os preconceitos contra a vida espiritual, e isso se aplica à nossa época ainda. Esse livro foi indicação de uma amiga da Kelly. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Ela também faz resenha de livros mais voltados a essa questão teológica. Então esse livro vai tratar da vida devocional e ele vai falar sobre a diferença entre o legalismo e a disciplina. Então a disciplina é você se esforçar para ter aquela vida com Deus e o legalismo é você colocar como que a salvação dependesse disso, ou como que você fosse melhor do que os outros por fazer aquilo. Então há uma diferença, mas é preciso essa disciplina para que a sua vida espiritual não vire uma bagunça. Não é para ser uma coisa que dependa da sua vontade. Ele fala que depender da vontade é colocar a vontade como uma espécie de Deus. Então não é para você se basear na força de vontade. Ele fala de 3 tipos de disciplina. As disciplinas exteriores, interiores e comunitárias. Eu vou ler aqui para vocês no sumário. As disciplinas interiores são a meditação, a oração, o jejum e o estudo. Então, ele vai trabalhar cada uma delas separadamente. As disciplinas exteriores são a simplicidade, a solitude, a submissão e o serviço. E as comunitárias são a confissão, a adoração, a orientação e a celebração. Eu confesso que nessa parte das disciplinas comunitárias eu fiquei um pé atrás em relação ao autor. Teve algumas coisas que ele me pareceu meio progressista, que eu não gostei muito. Mas não que isso seja motivo para desprezar o livro, tá? De forma alguma. Uma coisa mais pessoal, eu não gostei muito de algumas coisas que ele falou, achei uma pegada meio socialista. Mas, no geral, é um livro muito bom, que tem boas referências teológicas. Algumas eu não conhecia, tive que fazer umas pesquisas e anotar, mas pode ver que eu marquei muita coisa no livro e, em geral, foram coisas que eu gostei bastante. Foi uma das melhores leituras que eu fiz ano passado. Já estou preparando esse vídeo já faz bastante tempo, mas não tenho conseguido fazer muita coisa, o Disney eu também não. A gente tem estado bastante ocupado, mas não esquecemos o canal, não abandonamos o canal. Bom, ele falando sobre a superficialidade, eu vou abrir aqui para vocês na página 29, tem uma citação bem interessante. Ele diz assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. Isso aqui em 1978, né? Imagina hoje em dia, com toda a nossa mente modificada pela internet, pelas redes sociais, notícias imediatas e tudo mais, né? A necessidade desesperada de hoje não é a de um número maior de pessoas inteligentes nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. Aqui nesse começo, ele fala bastante sobre a dicotomia que existia e ainda existe sobre o mundo intelectual e o mundo espiritual. Então, muita gente tinha preconceito de, não pode misturar ciência com fé. Mas isso é uma mentira, a gente sabe, o Josniel fala bastante sobre isso. Se você não conhece o canal ainda, pode dar uma olhada nos vídeos anteriores. Tem vídeos sobre ciência e fé, sobre o Alistair McGrath, muito vídeo de apologética. Tem bastante coisa sobre isso, então não vou falar muito sobre essa questão. Só que uma coisa que me chama a atenção quando eu olho o mundo hoje, e não é só hoje, eu sei que teve várias etapas em que isso aconteceu, né? Tem um boom de ateísmo, mas aí depois começa um boom de misticismo, uma coisa meio New Age, assim, de aquelas pedrinhas. Hoje tá muito popular isso, né? De acender um incenso e energizar cristalzinhos e
essas religiões neopagãs têm voltado muito, né? Isso teve nos anos 90 também, aí ali no início dos anos 2000 teve aquele levante do neoateísmo ali com Dawkins e outros, mas aí já está voltando essa era de misticismo de novo, né? Muita gente que se identifica como bruxa, como neopagão, enfim. Isso está bem em voga. Então, há uma necessidade espiritual. O Michel Eliade, no Sagrado e Profano, fala sobre isso, né? Sobre o homem religioso. Então, mesmo quando você não tem uma religião, mas faz parte do espírito humano, você tem uma necessidade por aquilo. Então, as pessoas acabam não querendo se identificar com o cristianismo, como uma religião mais séria, ainda que seja judaísmo ou alguma outra. Ela vai numa coisa mais fácil, mais superficial, que causa uma satisfação instantânea, como ele está falando aqui. Eu acho que a mesma crítica se aplica, mas a um lado espiritual, né? A sociedade tem uma necessidade de espiritualidade e ela vai se manifestar de várias formas, seja num rigor maior, seja de uma forma mais voltada a religiões imanentes, enfim. Sobre a primeira disciplina interior, que é a meditação, ele fala coisas interessantes, por exemplo, sobre santificar a imaginação. Isso me lembrou bastante o C.S. Lewis e o Tolkien, porque eles escrevem, claro, não é sobre a meditação que eu estou falando agora, parece uma coisa desconecta, mas eu penso sobre isso por causa da questão da imaginação. Então, tem gente que pensa que fantasia é algo que não presta, não pode ser bíblico, não pode ser algo de Deus, mas é também. Deus redime a imaginação. E as obras do Lewis, do Tolkien, apontam para Deus. Então, são obras de uma imaginação santificada. Mas voltando a falar sobre a meditação, ele fala que isso é uma forma de ouvir a voz de Deus. Diferente da oração que você fala, na meditação você vai parar, você vai apreciar, você vai tentar ouvir a voz de Deus. É uma questão de obediência e de fidelidade. É uma forma de você trabalhar isso. E a meditação, ela é uma prática muito comum em religiões orientais. E é uma coisa muito em voga hoje em dia. Até gente que nem tem uma religião, mas faço minhas meditações. Ou se você procura por vídeos de rotina na internet, você vai ver muita gente que começa o dia com uma meditação, um momento da gratidão, alguma coisa assim. Não dirige para Deus, mas dirige para alguma coisa, faz esse exercício. E aí muitos cristãos veem isso e pensam, não é uma prática cristã, eu não posso colocar isso na minha vida. Mas você não só pode, como deve, só que você vai direcionar o seu pensamento, vai direcionar o seu olhar para aquilo que deve ser o centro da sua vida, que é Deus. Então você vai tentar sair do mundo um pouco e se colocar em contato ali com o sublime. É um exercício que o Kierkegaard falava muito, né? Esse contato com o absoluto. Ele menciona o Dietrich Bonhoeffer. Eu tenho uma resenha no meu blog sobre alguns filmes sobre o Bonhoeffer, vou deixar o link aqui na descrição. Ele diz assim, Dietrich Bonhoeffer diz, assim como você não analisa as palavras de alguém que você ama, mas as aceita como lhes são ditas, aceite a palavra das Escrituras e guarde-as no coração, como fez Maria. É só isso. Isso é meditação. Quando a gente lê os Salmos, a gente vê que Davi meditava muito. Então, isso faz parte da vida religiosa, é um momento importante. E ele também pode estar atrelado com a apreciação da beleza, a beleza da natureza que Deus fez. O Foster chama isso de monoteísmo majestoso. Você medita e aprecia, simplesmente aprecia, calado, a majestade de tudo que Deus criou. Não é para você falar, não é para você ter um trabalho intelectual de pensar sobre alguma coisa, de ler alguma coisa. É só ficar quieto e meditar e deixar Deus falar com você através desse processo. É um exercício essencialmente de obediência e também de adoração, apesar de que a adoração vai ser uma disciplina específica comunitária que ele vai tratar depois. Mas uma forma de adoração pessoal, quando você aprecia aquilo que Deus fez. Não quer dizer que essa meditação precisa necessariamente ser uma observação da natureza, tá? Pode ser você no seu quarto, sozinho, em silêncio, meditando. Pode ser isso também. Mas no contexto da natureza, essa meditação também se faz presente como uma forma de apreciação.
Esse livro em geral, mas especialmente essa parte sobre a meditação, me lembrou o livro Imitação de Cristo. Ele é um livro católico, ele é pré-reforma, na verdade, mas por ser católico ele traz uma visão sobre a ceia que eu não concordo, mas de modo geral é um livro riquíssimo, um livro muito profundo e que diz respeito à vida devocional. Inclusive eu usei esse livro como um devocional, eu já presenteei para uma aluna que é católica e é um livro realmente fantástico. Sobre a segunda disciplina, a oração, ele menciona o Kierkegaard, ele cita diretamente o Kierkegaard na página 74. Soren Kierkegaard certa vez observou: um homem orava e, no início, pensou que a oração equivalia a falar. Contudo, à medida que foi ficando cada vez mais quieto, percebeu que a oração é ouvir. Tem outra citação que eu gostei bastante na página 80, que ele diz: bendita é a criança abençoada por adultos que sabem abençoar. Então a oração ela é pedagógica na vida do cristão, tanto de um modo interno, o C.S. Lewis vai falar sobre isso, especialmente, quanto de uma forma externa, quando você educa crianças, pessoas novas na fé, enfim. Não que a oração deva ser algo exibido, mas quando você tem essa vida de oração, você reflete isso na forma como você age na sua comunidade, como você abençoa as pessoas. E essa bênção ela pode vir tanto de uma forma direta quanto indireta, quando você está ali em secreto orando pela comunidade, pela sua família, pela nação. Ele cita exemplos de homens de fé como John Wesley, o David Brainerd, entre outros. O Wesley, por exemplo, e outros puritanos da época oraram muito para que a Revolução Francesa não chegasse na Inglaterra, né? Que a Inglaterra não tivesse aquele banho de sangue que teve na França. E realmente não aconteceu. E esses homens públicos educaram as pessoas, eles pregavam, eles incentivavam essa vida devocional, esse coração aquecido, como o Wesley falava, né? Então isso realmente é importante para a vida do cristão, né? Não só você ir para o culto, ir para a igreja, participar dos grupos, mas você ter uma vida devocional no seu interior, nessas disciplinas interiores que o Foster está falando aqui. A terceira disciplina é o jejum. Esse é um tema bem controverso, né? Porque não é um mandamento, mas não é um mandamento, mas é uma recomendação, e às vezes tem debates em relação a isso, se o cristão precisa fazer jejum ou se não precisa. Enfim, ele traz aqui como uma disciplina, como algo que vai ser benéfico para a sua vida devocional e que você deve fazer. Ele diz que o jejum vai revelar muito sobre você, sobre os seus pecados, sobre o que é que você precisa trabalhar mais no seu interior. E ele diz também que jejuar é se banquetear também, porque você vai aprender mais sobre Deus. E ele diz então que o jejum ele requer estudo, concentração, reflexão. E ele sugere o mesmo método do John MacArthur em relação à leitura da Bíblia, né? De você ler várias vezes os mesmos trechos até você aprender bem. Eu tenho uma resenha no meu blog sobre o livro Por que Crer na Bíblia, do John MacArthur, um dos que eu mais gostei de ler. Vou deixar o link aqui na descrição se você quiser saber mais sobre esse livro e sobre como é esse método MacArthur, que também é sugerido aqui. Sobre as disciplinas exteriores, ele começa falando da simplicidade. E ele tem uma frase muito interessante que ele diz que se conformar com uma sociedade doentia é adoecer. E isso tem acontecido na vida de muitos cristãos que se encontram doentes porque estão muito imersos nessa vida secular, na casa da Pérsia. Eu trabalho um pouco sobre esse conceito da casa da Pérsia, numa resenha sobre... Aliás, não foi uma resenha, foi uma mensagem baseada no livro Esther na Casa da Pérsia. Esqueci o nome do pastor agora que escreveu isso, mas ele é muito bom. E eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Se chama O Deus do Purim. Foi um dos textos que eu mais gostei de escrever. A figura de Esther, a história de Esther é uma das que eu mais tenho interesse na Bíblia. E nesse capítulo, ele, na página 133, ele tem uma visão social meio questionável, na minha opinião. Ele fala: pôr os bens que temos à disposição de outros é a marca da terceira atitude interna da simplicidade. Se nossos bens não ficarem à disposição da comunidade, quando está claro que isso é correto e bom, então são bens roubados. Só que
A Bíblia defende a propriedade privada, essa história de que o cristão tem que abrir mão dos seus bens em prol da comunidade fez falir a igreja de Jerusalém. O que está descrito na Bíblia não é necessariamente prescrito. Não vou me alongar sobre isso, tem gente muito mais capacitada do que eu para falar, como o Franklin Ferreira, por exemplo, que explica essa visão econômica da Bíblia. Então, eu achei bem questionável, bem fraquinho, né? Uma pegada meio teologia da libertação / missão integral, né? O seguinte é a solitude, algo que também é mencionado no livro A Vida Intelectual. Então, ela é importante para várias coisas na nossa vida, né? Se estar consigo mesmo, uma espécie de meditação também, digamos. Mas é diferente porque você pode estar ali na solitude, ocupado com tarefas domésticas, algumas outras coisas assim. É mais uma condição mental e ele diz que é uma forma de preencher o coração. Não tem muito mais o que falar sobre isso, é uma coisa que você aprende bem mais lendo, né? Tem mais detalhes nos conselhos dele do que numa explicação que eu possa dar. E o tema seguinte é a submissão, um tema que me é muito caro porque eu gosto de ler sobre feminilidade bíblica, escrever sobre isso no meu blog, tem alguns textos sobre isso. Se eu não me engano, eu falo sobre isso especialmente no texto sobre a Catarina Fombora, também vou deixar o link aqui na descrição. Eu lembro que eu fiquei indignada porque um dos livros que eu li sobre ela foi escrito por uma mulher claramente feminista e ela tenta dar uma visão feminista da Catarina que não tem nada a ver. Ela era uma esposa submissa, ela não era uma rebelde como essa mulher faz parecer. Inclusive é um livro bem famosinho. Mas eu li um artigo que rebate esse livro. Enfim, a submissão, sobre isso ele diz o seguinte: por alguma razão, a espécie humana demonstra uma aptidão extraordinária para empregar o melhor dos ensinamentos nos piores fins. A submissão é um tema muito mal entendido. Em relação à submissão feminina, que não é o tema aqui, claro, ele está falando da submissão do cristão em geral, a submissão primeiramente a Deus, depois à sua família, ele fala de uma espécie de hierarquia da submissão. Mas em relação à feminilidade, tem que se entender que submissão vem do latim sub e missão, que missão é ser enviado. Então, sub é estar debaixo da mesma missão, ser enviado para a mesma coisa. Então, não é a mulher obedecer tudo que o homem manda, é apenas em relação ao casamento. E no casamento não é fazer tudo que o marido manda, mas estar debaixo daquela mesma missão, onde ele é o líder e a mulher é a auxiliadora. Então, se ele está fazendo algo errado, a missão da mulher é corrigir, não obedecer. Entende? É uma questão de equilíbrio, de conhecimento, mas, como ele diz aqui, é um ensinamento que é tomado da forma errada. Até a submissão em relação ao Estado, inclusive Lutero e Calvino têm livros sobre isso, eles escrevem que a submissão não é você fazer tudo que o Estado manda, não é uma obediência cega, não é a mesma coisa, entende? Até a submissão à igreja não é essa obediência cega, até mesmo a obediência a Deus não é uma obediência cega. Se você lê a Bíblia, você está entendendo, você sabe qual é a vontade de Deus, sabe os motivos, enfim. Claro, tem os seus mistérios, mas de modo geral não é uma coisa cega porque Deus deu a palavra para guiar a nossa vida. Então tem que entender o que é essa submissão, né? Ser enviado para alguma coisa, estar debaixo de um mesmo propósito. Isso me lembra muito gente que fala, eu não gosto de religião, eu não gosto de religiosidade e coisas do tipo, né? Só que elas confundem o legalismo com o cristianismo real. E elas também confundem o que é submissão. Elas não querem ser submissas a Deus. Essa é a verdade. Às vezes quer uma espiritualidade superficial, só para satisfazer algum desejo, mas não quer realmente uma vida disciplinada, andando com Deus da forma que a Bíblia exige. Ela quer colocar a sua opinião na forma de ler a Bíblia, e não usar a Bíblia para ler o mundo através daquela lente, daquela cosmovisão. A disciplina seguinte é o serviço. E ele fala que o serviço disciplina as inclinações. Me lembra muito a questão das linguagens do amor. Então, uma das linguagens são os atos de serviço, né? Mas se você conhecer as outras linguagens, também é uma forma de servir, porque você entende melhor as pessoas, as expectativas das pessoas, você consegue entender melhor como demonstrar o seu carinho para aquela pessoa, se a pessoa gosta de
se a linguagem da pessoa é palavras de afirmação, se é atos de serviço, se é tempo de qualidade, você consegue servir melhor aquela pessoa. Esse servir, ele tanto é na igreja quanto na família, enfim. Às vezes você fazer um bolo, ou, sei lá, ajudar alguém com um dever de casa, pequenas coisas podem ser serviços. E nisso ele fala que se deixar ser servido também é uma forma de trabalhar as disciplinas espirituais no seu coração. E é uma forma de humildade também. E você ouvir, às vezes servir, não é você fazer algo ativamente, às vezes é um serviço passivo, como ouvir. E o ouvir é importante, até de um ponto de vista psicológico. Ele fala na página 196, eu marquei algumas citações. Assim como o amor a Deus começa quando ouvimos suas palavras, o começo do amor aos irmãos é aprender a ouvi-los. Frequentemente, as respostas representam um obstáculo à escuta. Ouvir as pessoas aquieta e disciplinamente para ouvir a Deus. Para Bonhoeffer, e aqui vai uma citação, qualquer um que considere seu tempo valioso demais para gastá-lo em silêncio, cedo ou tarde não terá nenhum tempo para Deus, nem para seu irmão, mas unicamente para si mesmo e para os próprios desatinhos. Ele passa então para as disciplinas comunitárias, das quais a primeira é a confissão. E ele começa com uma citação de Agostinho de Hipona: confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. O autor diz que a confissão ela é importante para fazer você assumir responsabilidade. E a gente pode ver muito o exemplo de Davi nos Salmos. Ele trabalha muito esse movimento da confissão. Tem momentos que Davi parece se elogiar demais, né? Mas também tem aqueles momentos em que ele está mais reflexivo sobre o próprio pecado. E a gente encontra nos Salmos uma noção muito profunda da graça, uma noção neotestamentária da graça muito forte ali em Davi. E o Foster alerta também que a gente tem que ter cuidado com a autocondenação, que também não é uma coisa boa, justamente por causa da graça. A gente tem que ter uma noção da graça. E se autocondenar é também perder de vista a salvação, perder de vista o sacrifício de Cristo para livrar você desse pecado. Então você está livre disso, né? A Bíblia afirma que os nossos pecados foram perdoados. Então também há um limite, é importante essa autorreflexão, nessa confissão, mas também tem um limite para isso, porque você tem que ter a certeza da graça. Não ter essa noção é uma forma de estar rejeitando esse ensinamento também. A disciplina seguinte é a adoração. Essa eu não tenho muito sobre o que falar, na verdade. Me chamou a atenção ele dizer que a adoração é quando você aprecia Deus por quem Deus é e não pelas coisas que Ele faz, né? Você pode louvar a Deus pelas coisas que Ele faz, agradecer, etc. Mas a adoração é simplesmente por quem Deus é. Ele passa então para a orientação, que tem a ver com o discipulado. E tem uma frase que me chamou a atenção na página 256, onde ele está trabalhando sobre a liderança. É necessário nunca se deixar seduzir pelos ideais democráticos ocidentais e acreditar que cada membro precisa ter uma opinião de peso equivalente sobre qualquer trivialidade da vida comunitária. Deus designa líderes com autoridade em sua igreja, de modo que a obra possa ser realizada no âmbito terreno. Então, hoje em dia, com as redes sociais, essa questão das opiniões sobre trivialidades tem ficado cada vez mais frequentes do que naquela época. Mas isso é uma coisa que sempre existiu, né? Faz parte da natureza humana. Mas a igreja é uma instituição que precisa de uma organização. Não é um local para divergências, é um local para união. Então, para o bom funcionamento da administração, são eleitos líderes, como a gente vê lá nas cartas paulinas, no livro de Atos, sobre o estabelecimento da igreja, das hierarquias, das funções. Não quer dizer que essas pessoas são deuses, que podem fazer o que elas querem, que o que elas fazem está correto. A comunidade tem que participar, tem que ajudar, tem que se engajar e tem que vigiar também, tem que estar olhando o que está acontecendo ali. Mas tudo com base não na sua vontade, mas na palavra de Deus. Então você tem que tomar o seu lugar, mas você não precisa achar que tem que reclamar de tudo, tem que opinar sobre tudo. Você tem que tomar posicionamentos nos momentos certos e posicionamentos embasados, não simplesmente uma opinião trivial. Você tem que participar, mas no seu lugar. Quando for seu momento de ser líder, você é líder. Quando é o seu momento
de auxiliar, você auxilia. Quando é o seu momento de ser servido, você é servido. E é assim que funciona a igreja. Uma disciplina é a celebração, ela tem a ver com a alegria, com o júbilo de ser cristão, de ter essa vida devocional, esse contato com Deus, esse contato com a comunidade, né, a comunhão. E ele começa citando mais uma vez Agostinho de Hipona, que diz: o cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Essa é uma das minhas frases favoritas do Agostinho. Então, essa vida cristã, essa disciplina não é uma disciplina ruim, ela é uma disciplina que liberta. Ela vai libertar você dos seus pecados, das suas inclinações, do que Agostinho chama de amores desordenados. Essa disciplina vai ordenar os seus amores, vai dirigi-los para a coisa certa. Então, o cristão deve ter essa alegria. Não é um peso nas costas, ou até a vida é um peso nas suas costas, mas que você tem Jesus carregando essa cruz com você ao lado, né? Então, é uma das coisas mais importantes e é assim que ele fecha o livro. Apesar das minhas divergências bem pontuais, é um livro que eu recomendo, eu acho que ele é muito bom. Ele é uma forma de estruturar a sua vida devocional. Ainda tem outros livros aqui que eu quero ler sobre esse assunto, mas eu acho que essa foi uma excelente introdução e eu super recomendo. Aqui alguns dos livros que eu mencionei durante o vídeo, Imitação de Cristo. Existem muitas outras edições. Uma das frases que eu mais gosto é: muita palavra não sacia a alma. E é a vida santa que consola o coração. É a consciência pura que inspira grande confiança em Deus. Tem muito a ver com o que o Foster fala no livro. Esse livro discute muito sobre a vida interior. Outra frase que eu acho muito bonita aqui, me lembra muito a estética do Agostinho. Amando-me desordenadamente, perdi-me. Buscando só a vós e amando-vos sinceramente, achei ao mesmo tempo a vós e a mim. E o vosso amor abismou-me mais profundamente no meu nada. Essa é uma das frases que eu achei mais impactante desse livro. O livro sobre a questão da submissão, da autoridade. Essa edição aqui da Martins Fontes traz 2 em 1, o de Lutero e o de Calvino, ambos com o título Sobre a Autoridade Secular. O do MacArthur, é um livro bem curtinho, mas muito bom, uma leitura excelente, especialmente para jovens, ou se você trabalha com jovens na igreja. Ele é bem explicativo, tem os temas que dá para você trabalhar sobre o cânone, sobre a Declaração de Chicago, enfim, muita coisa. E aqui algumas dicas de livro que eu não li ainda, mas que eu pretendo ler. Então, se você quiser acompanhar a leitura, A Essência da Verdadeira Adoração, do MacArthur. É um autor que eu gosto muito, que eu confio bastante. Já mencionei antes, já li outros dele. Especialmente um que se chamou Evangelho Segundo Deus. Foi uma das melhores leituras que eu fiz. O Dallas Willard, que é muito mencionado pelo Richard Foster, foi por causa do Foster que eu quis ler o Willard, se chama Renovação do Coração, também parece ser sobre a vida devocional, pelo que eu entendi. Segredos do Lugar Secreto, e esse aqui que é especialmente sobre o Espírito Santo, então não é muito sobre especificamente a vida devocional, sobre como organizar a vida devocional, mas é sobre algo relacionado à devoção, né? Que é o Espírito Santo. Se chama O Deus Esquecido, do Francis Chan. O link dos livros estará na descrição, juntamente com os links que eu mencionei antes das coisas que eu escrevi. Se você tiver interesse em adquirir os livros, comprando por esse link, você vai estar ajudando o canal. Obrigada e até a próxima!